Bom dia, pessoal. No Tech Talk de hoje, a gente vai falar sobre a criação de templates para o Backstage. A gente tem conversado com uma certa regularidade a respeito de Backstage e a minha expectativa é que a gente fale cada vez mais a respeito disso. Os clientes eles têm percebido bastante valor na ideia de a gente ter um mecanismo de DevOps self-service. E aí, aproveitando para recapitular, dando uma breve, minúscula introdução no Backstage para a gente poder falar do assunto de template. Só um instante. Quando a gente fala de Backstage, a gente está falando essencialmente de um mecanismo que me ajuda a resolver alguns problemas que são típicos nos times de desenvolvimento dos nossos clientes. Essencialmente, problema de criação, ou seja, quando um time de desenvolvimento num cliente precisa criar um novo componente, criar um novo recurso, começar um novo projeto, começar alguma coisa, quando eles não têm algo parecido com Backstage, isso normalmente significa ter que pedir ajuda para um monte de gente. Então, às vezes, pedir ajuda para o pessoal de arquitetura para definir quais são os frameworks e quais são as arquiteturas que a gente tem que seguir quando a gente vai começar um projeto de uma Web API, por exemplo. Pedir ajuda para o time de DevOps para definir como montar o pipeline de CI e CD. Então, nesse processo de criação, os times não têm tanta autonomia quanto eles gostariam, porque seja por falta de informação, seja por uma questão de processo não definido ou superficialmente definido, os times de desenvolvimento acabam dependendo de outras equipes para conseguirem iniciar o seu trabalho. Então, esse é um problema típico, bastante comum. Imagino que cada um de nós já tenha, em maior ou menor grau, encontrado isso, não apenas em clientes, mas até em projetos passados. E esse é um problema que o Backstage se propõe a resolver através de um mecanismo de modelos de software, ou seja, a gente pode definir modelos, templates, que representam os componentes que a gente quer oferecer para os times de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de template de software, quando a gente fala de componente, a gente está falando de literalmente qualquer coisa. A gente vai estar limitado pela nossa imaginação. Significa dizer, em outras palavras, que eu posso oferecer para os times um template que cria um projeto em .NET. Mas eu posso oferecer um template que cria um repositório no Azure DevOps. Posso oferecer um template que cria um dashboard no Azure Boards. Ou que cria um feed no Azure Artifacts. Eu posso automatizar literalmente o que eu quiser. Então, é bacana porque com isso, ao invés de a gente, por exemplo, depender de um time de DevOps para provisionar um repositório para mim, ou para criar um pipeline de CI, ou criar um pipeline de CD, com o uso do Backstage, o que a gente consegue é botar o time de DevOps para trabalhar na ferramenta, no Backstage. Então, ao invés de eu ter um engenheiro de DevOps criando repositórios e criando pipelines, ele cria os templates uma vez, disponibiliza esses templates no Backstage e dali por diante os times acessam o Backstage para criar os componentes, criar os recursos que eles precisarem. E a gente pode até mesmo estender isso para a nuvem. Imagina o seguinte, imagina que um time de dev precisa de um ambiente de dev, e aí eles querem criar um resource group na subscription de desenvolvimento lá do cliente. Ao invés de eu ter que dar acesso para essa galera toda, ou então, ao invés de eu ter que ficar abrindo um chamado na infra para criar, por que não colocar isso no próprio Backstage? E aí ele tem lá um template de criação de resource group, que vai provisionar o resource group através de um usuário pré-autorizado, e com isso os times de dev podem criar quando eles precisarem, sem precisar pedir para ninguém e sem eu precisar dar acesso para eles. Então, esse é o tipo de problema que a gente consegue resolver com template no Backstage. Pergunta? Alguma dúvida até aqui? Tô tranquilo. Beleza. Falando de Backstage,
Tem um segundo problema que ele se propõe a resolver, que é a questão do gerenciamento de todas essas coisas que a gente cria. Então, pensando em aumentar a autonomia dos times de desenvolvimento, quando um time cria um componente, uma web API, um site, uma biblioteca, seja lá o que for, como é que a gente dá condições para que esse time assuma a responsabilidade pela operação do seu componente? Pensando no DevOps raiz, aquele de que o time cuida do seu componente de ponta a ponta, eu preciso dar mecanismos para que eles possam não apenas fazer o deploy desse componente, mas monitorar esse componente e acompanhar a operação dele e acessar os logs desse componente nos ambientes. E tipicamente o que a gente acaba vendo nos clientes é que para você ter uma visão 360 de um serviço ou de um site ou de uma aplicação, seja lá o que for, você acaba tendo que consultar um monte de sistemas diferentes. Então, a telemetria está num lugar, log está no outro, os dashboards estão em outro, as informações de ambiente estão num quarto lugar diferente, cada um está com um pedacinho da informação, e aí para você conseguir ter uma visão holística do componente, você tem que sair correndo atrás das informações. A ideia do Backstage é oferecer um mecanismo extensível, plugável, de tal forma que, quando eu crio um componente, então eu, como membro de um time de desenvolvimento, quando eu digo para o Backstage que eu quero criar, por exemplo, uma Web API, a ideia é que eu tenha uma página dentro do Backstage que representa essa Web API, a gente vai rever isso daqui a pouco. Lembrando que o foco deste Tech Talk em particular é a gente falar de template, mas faz tanto tempo que a gente falou de Backstage que eu achei que valia a pena a gente fazer esse recap. E quando eu crio um componente, ele recebe essa página. Nessa página eu consigo agregar todas essas informações através de plugins. Então, por exemplo, se eu tenho um plugin do Backstage para o Application Insights, isso significa dizer que a hora que eu crio o meu componente, ele pode ir lá no Azure, trazer as informações do Application Insights para dentro do Backstage. Se eu crio um plugin, se eu crio um componente no Backstage e digo para ele que esse componente, o código dele e os pipelines dele estão sendo armazenados no Azure DevOps, então eu posso, por exemplo, trazer as informações de pull request, de build, de release, que estão lá no Azure DevOps, para dentro da tela do Backstage, através de um plugin do Azure DevOps. Então, muitos desses plugins para os principais sistemas já existem, outros estão nascendo e outros a gente pode construir, dependendo da nossa necessidade, dependendo da necessidade do cliente. A ideia do Backstage é que ele seja facilmente plugável e facilmente extensível para que a gente consiga trazer todas essas informações para um lugar só. Então, o trabalho do time de desenvolvimento é: quero criar uma web API, quero criar um site. E na hora que ele criou, ele não apenas recebe o código-fonte, mas recebe toda a infraestrutura para operar esse componente que ele está criando. E por fim, mas não menos importante, o Backstage ele oferece um mecanismo para que nós possamos explorar os componentes disponíveis. Em outras palavras, um dos desafios que a gente vê com frequência em clientes, principalmente nos maiores, é como que a gente sabe o que os outros times estão criando, de modo que a gente possa, por exemplo, estimular o reuso e evitar o famoso DRY, o Don't Repeat Yourself. Então, ao invés da gente ficar recriando a mesma coisa várias vezes, como é que a gente estimula os times a reaproveitar coisas que já foram criadas? Bom, não dá para você fazer isso se você não souber o que existe. Então, a ideia do Backstage é também servir como um catálogo de componentes, um catálogo de serviços, concentrando inclusive a documentação também. Então, ele pode fazer, às vezes, de wiki, e a gente ter num lugar único toda a wiki. Igor, mas eu não poderia usar o Azure DevOps? Sim, poderia, mas lembra que o Backstage ele é agnóstico de ferramenta. E tem ferramentas que não tem wiki embutida. E para essas ferramentas, o Backstage ele pode fazer, às vezes, de wiki. Mas mesmo quando você tem o Azure DevOps,
às vezes pode ser interessante você colocar a wiki aqui dentro do Backstage, porque, de novo, qual é o propósito do Backstage? É servir como portal único para os times de desenvolvimento. Então, todas as informações relativas a um determinado componente estão aqui no Backstage. E aí faz sentido trazer, inclusive, a documentação dos componentes para cá. Existem formas de a gente publicar isso nos dois ao mesmo tempo, na wiki do Azure DevOps e no Backstage. Mas, de qualquer forma, a ideia é que a gente possa concentrar isso num lugar só. Tudo isso posto, o assunto que nos interessa hoje é sobre os modelos de software, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, só para a gente ver rapidamente do que é que eu estava falando, eu comentei com vocês que quando a gente cria um componente, ele cria um catálogo de componentes, e essa aqui é a visão do catálogo. Quando eu acesso um componente qualquer, ele, na página que representa o meu componente, ele tem abas com vários plugins, cada aba dessa é um plugin, e aí se, por exemplo, esse meu componente, o CI/CD dele está integrado a um GitHub Actions ou um Azure Pipelines, alguma coisa assim, a gente consegue fazer as informações dele aparecerem aqui. Se eu tenho um plugin hipotético de Application Insights, que ainda não existe, e eu clicasse, por exemplo, em Errors, ele poderia pegar todas as mensagens de erro, todas as exceções capturadas pelo Application Insights e exibi-las aqui para mim. Esses plugins que a gente está vendo aqui são plugins que já vêm com a ferramenta, a maior parte deles suporta GitHub e algumas outras ferramentas, como no caso deste plugin é o Lighthouse, o Errors é o Sentry.io. As dependências, elas são nativas do próprio Backstage. A gente consegue, ao criar um componente, descrever que um componente depende de outro e assim criar o nosso grafo de dependência entre os componentes. Mas a ideia é que a gente possa ir alimentando esse catálogo e registrando tudo aquilo que a gente tem em termos de componente dentro dos nossos sistemas, dentro das nossas APIs e por aí vai. E à medida que a gente vai cadastrando os componentes e os seus sistemas respectivos e os times, a gente consegue ir navegando e, por exemplo, dizer que para uma determinada squad, para um determinado time, quem são os membros desse time, o que é que eles têm sob responsabilidade deles. Então, eu estou vendo que esse time A aqui, por exemplo, tem 5 serviços, um website e 3 APIs que são de responsabilidade deles. E aí, com isso, a gente consegue ir montando esse catálogo. Então, é por isso que a gente tem falado tanto de Backstage com os clientes, porque eu imagino que vocês já tenham percebido isso no dia a dia de cliente, que esse tipo de informação é útil para virtualmente todos os nossos clientes. Isso aqui tem valor para todos eles. E dado que o Backstage é uma ferramenta relativamente nova, esse expertise, a gente já se posicionar como especialista no Backstage é um negócio super importante e super relevante para os nossos clientes. Beleza? Então vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês? Como que funciona a criação de um template. Então, quando a gente está no Backstage, se eu vier na página de criar e selecionar um componente qualquer aqui, então, vou pegar o nosso exemplo aqui, eu posso definir parâmetros, então eu posso dar um nome para o meu componente. E aqui, esses campos, fui eu que determinei quando eu criei o template. Eu vou mostrar para vocês como que funciona. Mas a ideia e o conceito importante de a gente pegar aqui é que esses campos podem ser virtualmente o que a gente quiser. Então, lembra que eu comentei com vocês que eu poderia, teoricamente, criar um template para criar um dashboard no Azure Boards, ou configurar um time lá.
Aquele processo que a gente precisa fazer para criar time no Azure Boards, de criar a área, criar a iteração, criar o time, configurar as colunas, configurar as regras de card. Então, tem toda uma automação para que a gente possa fazer o setup de um time e ele saia com a configuração certinha, com quais são os níveis de backlog que a gente quer ter para aquele time, se ele está debaixo de um outro time ou não. Tudo aquilo a gente poderia automatizar aqui. E aí eu posso perguntar quais as informações que eu preciso. Qual é o nome do time, qual é o nome do backlog que eu quero criar, qual é o nome da área, qual é o nome da iteração. De repente eu já posso perguntar aqui quantas sprints você quer que crie, qual é a data inicial da sprint, qual é a duração da sprint. E aí, com literalmente o apertar de um botão, a gente já consegue fazer esse setup todo lá dentro do Azure Boards. A gente viu agora há pouco, lá na criação dos componentes, que a gente pode indicar quem é o time que é dono de um determinado componente para poder registrar isso no catálogo de serviço. A gente informa isso aqui no campo proprietário. Então, vou colocar isso para o time Backstage. E aqui depois a gente coloca configurações do repositório. Como eu estou criando um projeto de software, como eu estou criando um template de uma web API, eu naturalmente vou precisar armazenar esse código em algum lugar. Para este site de template aqui, eu ativei a integração com o GitHub. Então eu vou publicar isso daqui na nossa org do GitHub. Mas ele é integrável também com Azure DevOps. Então, aqui a gente poderia listar tanto o GitHub quanto o Azure DevOps, vai depender naturalmente do cliente. E ele suporta também GitLab, ele suporta também Bitbucket, mas pensando nos projetos da CloudMotion, tipicamente a gente vai falar de Azure DevOps ou de GitHub. O Igor, os componentes, eles são, os templates são feitos em YAML ou TypeScript? Vou mostrar isso agora para vocês. Vou criar esse cara e a gente vai para o que interessa, que é ver o código-fonte desses caras todos. Mas já te adiantando, o template em si, ele tem um arquivo de metadados em YAML. Ele é muito, conceitualmente, ele é muito parecido com um pipeline do Azure Pipelines, onde a gente descreve os parâmetros, as variáveis e os steps do que ele vai fazer. Então, conceitualmente, para a gente que está acostumado com Azure Pipelines, é muito fácil entender o que acontece quando a gente roda um template do Backstage. Naturalmente, ele tem suas peculiaridades, e eu vou falar com vocês sobre essas peculiaridades. Com relação à sua pergunta sobre TypeScript, se eu quiser estender o Backstage para ele suportar novas actions ou tasks, como a gente diria no Azure Pipelines, aí a gente usa TypeScript. Eu vou falar sobre isso também. Beleza. Então vamos lá. Eu vou rodar o nosso pipeline aqui. Então, isso daqui, esse passo a passo, fetch, publish, register, é como se a gente estivesse rodando um pipeline do Azure Pipelines mesmo. E aí, para cada uma das tasks, a gente consegue ver o log aqui do lado, tal qual a gente veria no Azure Pipelines. E aí, no final, ele gerou o link do repo para mim. Então, se eu for lá para esse repo, a gente vai ver que ele criou dentro da organização da CloudMotion um repositório com o nome que eu dei, com o código-fonte da minha aplicação já preparado. Então, se eu abrir, por exemplo, o meu Program CS, vocês vão reparar que aqui no namespace, ele já colocou aquele namespace que eu tinha informado lá nos parâmetros. O nome do projeto, então a minha solution e o meu CSProj já foram criados com o nome que eu dei. O meu README, ele já veio lá com o título e a descrição do meu projeto. Então a gente consegue já capturar um monte de informações lá no formulário do Backstage e já deixar o projetinho pronto para ser usado. Inclusive com o pipeline de CI já configurado. Então aqui eu já tenho um pipeline de CI de GitHub Actions que já está pronto para compilar a aplicação. Nesse caso, esse meu pipeline de exemplo, ele só compila, então ele tem um .NET Publish aqui para gerar o artefato para mim. Então, se a gente olhar aqui, eu tenho um artefato gerado, eu tenho o zip do resultado do meu build.
Então, com esse zip, a gente já conseguiria fazer o deploy num Azure App Service, por exemplo, ou num IIS. E eu já poderia, inclusive, se eu quisesse oferecer esse tipo de recurso no template de Web API, eu já poderia ter perguntado, por exemplo, onde que você vai fazer deploy disso? Num IIS, num Azure App Service, num AKS, e aí, dependendo da informação do meu usuário, eu criaria não apenas o pipeline de build, mas já criaria também um pipeline de release, e já incluiria também aqui na minha lógica o deploy desse componente já pré-configurado. Aí ele, por exemplo, me fala, quero criar um app service. Tá, então me diz aqui qual é a service connection que você vai usar, ou então qual resource group que você vai usar. E aí, pensando em termos de Azure DevOps, a gente tem as service connections lá pré-configuradas, e na hora que eu fosse criar esse pipeline, eu apontaria para uma daquelas service connections de desenvolvimento, e aí eu já estaria com esse processo todo montado. Então, olha a conveniência de a gente conseguir entregar para os times de dev um mecanismo que já deixa tudo isso aqui pronto. O cara literalmente clona o repo e sai trabalhando. Ele já está com o pipeline, inclusive, todo pronto. Ficou clara a motivação de a gente apresentar isso aqui e por que o Backstage é tão bacana? Porque se eu voltar agora lá no nosso portal, a gente vai ver que aqui agora eu tenho aquele componente listado. Então, o meu componente, ele vai estar aqui no catálogo de componentes. E aí a gente pode começar a apresentar as informações aqui dentro. Isso daqui são os plugins do GitHub. Eu estou usando uma versão desatualizada do plugin do GitHub aqui, e aí ele está dando pau por conta disso. Mas aqui ele mostraria as informações que vem lá do GitHub. Sabe o Code Insights, por exemplo, ele mostra quais são as linguagens de desenvolvimento que são usadas no projeto, informações de pull request, estatística de pull request, ele até conseguiu trazer. Mas isso, de qualquer forma, serve de exemplo de que, se isso aqui estivesse funcionando, eu conseguiria ver as informações relativas à pull request do GitHub direto aqui no portal do Backstage. Acho que para a gente tem dois usos já. Não sei se você concorda. Por exemplo, o Status Report é um cara que poderia estar no catálogo. Cenários de clientes, automação de ambiente também é um cara que pode entrar no catálogo, fazer a publicação, porque assim, até um pouco no passado remoto, antes essas coisas estão no Azure DevOps, né? Uhum. E aí você roda a pipeline para criar um ambiente com ARM, por exemplo. Aí isso poderia, de certa forma, acho que através de webhook ou plugin customizado nosso, já fazer a integração com o Azure e já, até independente do ARM, né? De repente, pelo que eu vi, ele aceita também qualquer coisa, basicamente, rodar via Bicep também, e ele já criar determinadas coisas, né? Eu preciso, sei lá, de um ambiente com Kubernetes. Aí ele já tem um template automatizando a criação de Kubernetes, do cluster Kubernetes via Azure CLI. Nossa, realmente dá para fazer bastante coisa e deixar deixar prático, né? O pessoal precisar, de repente, de um ambiente, de um modelo a toque de caixa, né? Perfeito. E esse exemplo que quando você comentou do status report, você deu um exemplo muito feliz, porque imagina o seguinte: imagina a gente criar um template de criação de novo projeto da CloudMotion. Então eu vou lá e informo o código da proposta, o nome do cliente, o nome do projeto, o nome do consultor, e aí ele já configura para mim o Team Project, o time, a área, a iteração, o épico, já configura o webhook do status report. Então, todo aquele processo que hoje a gente faz manualmente, a gente já conseguiria automatizar aqui via Backstage. Lembrando que como ele roda template, ele, diferente do Azure DevOps, a proposta dele não é rodar as coisas de maneira contínua. Ele roda na primeira vez. Então, para cenários de criação, como por exemplo, quero criar um novo projeto lá no CloudMotion Projetos, ele faz muito sentido. Para fazer algo de maneira contínua, ele não substitui o Azure Pipelines. Para coisas contínuas, a gente continua usando o Azure Pipelines ou qualquer outra ferramenta de pipeline. Ele não é um substituto do Azure Pipelines. Ah, sim. Beleza, pessoal? Joia, bem legal.
Então vamos lá, agora vamos matar a curiosidade, ver a parte mais bacana de tudo isso. Como que eu fiz isso daqui nascer? Como é que a gente fez este cara aparecer aqui? Então eu vou mostrar para vocês. Ó, primeira coisa, repara que ele está com o logozinho do GitHub. Isso serve para indicar que este template, o código-fonte do template em si, está hospedado no GitHub. E aí, se eu clicar aqui, ele me joga para o repositório onde está o template em si. E é a partir daqui que a gente vai começar a trabalhar. Então, vamos lá para o nosso code. Então, o que a gente tem aqui? Eu tenho um repositório onde eu coloquei vários templates e a gente vai usar como referência este mesmo template que nós vimos publicado aqui, que é o template de ASP.NET Core Web API. ASP.NET Core Web API. E eu vou mostrar para vocês o que é o trabalho de criação de um template. Então, de cara, o arquivo mais importante é esse aqui, é o template.yaml. Ele contém o metadado que descreve o comportamento do nosso template. Então, o que a gente tem aqui? No cabeçalho do nosso YAML, a gente coloca o formato, a versão do metadado que está escrito aqui. Então, nesse momento, essa é a versão mais recente, é o formato mais recente de arquivo de metadados, V1 Beta 2. Este YAML que a gente está escrevendo aqui, apesar de eu ter chamado ele de template.yaml, ele, na verdade, é o mesmo YAML para descrever qualquer tipo de componente dentro do Backstage. Então, para eu descrever um website, para eu descrever uma web API, para eu descrever uma biblioteca, eu sempre vou escrever um YAML parecido com esse, e é por isso que aqui eu preciso indicar qual é o tipo de YAML que eu estou escrevendo. Então, esse daqui é um YAML de componentes que descreve um tipo específico de componente, que é o tipo template. E aí a gente acrescenta os metadados que descrevem esse template para gerar as informações que aparecem lá no catálogo para a gente. Então tem o nome interno dele, o ID, por assim dizer, o título amigável, a descrição e as tags para ajudar na pesquisa. Essas informações de metadados, elas estão fáceis de ser reconhecidas aqui. Que são exatamente as informações que apareceram aqui. Então, o título, a descrição, as tags. Então, a gente informa aqueles metadados lá para que a gente possa apresentar essas informações aqui para o nosso usuário. Aqui no spec, por sua vez, a gente coloca detalhes sobre o que é que vai ser criado. Então, a gente não está aqui, são metadados do template em si. Daqui para baixo, a gente vai falar sobre o componente que nós viremos a criar. Então, aqui eu estou indicando que o componente que vai ser criado por esse template é uma Web API, é um Web Service. E o Backstage chama isso de Service. Então, esse ID aqui, Service aqui em cima, ou Website, ou Documentation, isso daqui são tipos de componentes que vão ser criados por cada um desses templates. E aí, em função desse tipo, ele coloca uma corzinha diferente aqui no fundo, inclusive, para ficar mais fácil da gente identificar. E aí eu posso filtrar por aqui, para ele mostrar só os serviços ou só os websites e por aí vai. Então, eu indiquei quem é o time, quem é a equipe responsável por esse template. Então, imagina, por exemplo, que eu estou falando de um template para criar backlog no Azure DevOps. Provavelmente, o time aqui vai ser o time de DevOps do cliente, que vai ser o time responsável por manter isso daqui. Se eu estiver falando de um template de uma Web API, talvez o owner aqui seja o time de arquitetura. Mas, de qualquer forma, a ideia é colocar essa informação para que ela apareça aqui, quem é o dono do template, porque se eu, como dev, tiver alguma dúvida na criação desse template, eu sei quem é que eu procuro. E aí eu entro em contato com esse time aqui.
Então, depois que eu informei quem é o dono do template e qual é o tipo de componente que vai ser criado, aqui poderia ser, por exemplo, library. Se o que eu vou criar é uma biblioteca de .NET, ou uma biblioteca em Java, uma biblioteca em Node, e por aí vai. Aí vem os parâmetros. Os parâmetros servem para a gente definir este nosso formulário. Então, da mesma forma que num pipeline do Azure DevOps, a gente pode configurar parâmetros que são informados na hora que você vai agendar o build ou na hora que você vai agendar a release, aqui a gente pode definir parâmetros também. Então, para a gente definir parâmetros, repara que ele é um array, então eu tenho nesse array aqui 2 elementos, e eles sempre começam com esse title, e aí é título de curiosidade, para quem não está muito familiarizado com YAML, num arquivo YAML, toda vez que você encontra uma linha começando com um hífen, isso aqui indica que esse cara é um array. Então você pode colocar várias informações aqui dentro. Quando não tem o hífen, é uma propriedade normal. Quando tem o hífen, é um array. Então aqui a gente tem 2 elementos nesse array, que são as 2 páginas que eu tenho no meu assistente. A página de configurações do projeto e a página de configurações do repositório. Então, o title indica o título da minha página aqui. E para cada página, eu tenho os campos, as propriedades que vão ser informadas para que eu possa usar essas propriedades depois. Então, além do título, eu posso indicar quais são as propriedades obrigatórias, de preenchimento obrigatório. A hora que eu coloco elas aqui no required, elas vão estar marcadas com asterisco aqui como obrigatório. Uma outra dica com relação à sintaxe de YAML. Repara que eu estou usando o colchete aqui. Isso daqui também é uma indicação de que isso daqui é um array. Então, escrever isso desse jeito ou escrever isso desse jeito, fins de YAML, é exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Então, no YAML eu tenho 2 notações para informar um array. Eu posso colocar os elementos da minha matriz linha a linha, ou eu posso colocá-los todos na mesma linha, e aí eu coloco eles dentro de colchetes. E aí ele indica que isso aqui é um array também. Exatamente a mesma coisa. Então, depois que eu informei quais são os campos de preenchimento obrigatório, obviamente, se eu tiver algum campo que não está informado aqui, ele não vai ser obrigatório. Aí vem a configuração dos campos propriamente ditos dentro dessa seção chamada Properties. E aí eu coloco cada um dos meus campos. Eu coloco o nome interno da minha property, é o nome que eu vou usar lá embaixo depois, quando a gente for construir o nosso script, a nossa automação. Um título amigável, para ele mostrar aqui no formulário. A descrição, que ele coloca aqui embaixo, para dar orientação para o usuário de o que precisa ser preenchido. O tipo de dados. E toda vez que eu tenho esse UI, alguma coisa, ele serve para eu colocar configurações adicionais de comportamento na minha propriedade. Nesse caso, por exemplo, eu quero que ele coloque o foco automaticamente no campo de nome, porque naturalmente o meu usuário vai começar a preencher por aqui. Então, além do nome, a gente tem título, descrição, e aí no caso da descrição, como ele pode querer colocar mais texto, então eu posso, por exemplo, colocar no options a quantidade de linhas que ele pode digitar lá dentro. O meu campo namespace e o campo owner, que é o nosso proprietário, que ele tem uma coisa diferente aqui, que é esse UI field. O que significa esse cara aqui? Tal qual acontece lá no Azure Boards, que eu posso criar custom controls, e aí eu posso associar um campo a um custom control, e aí ele vai ter uma UI diferente, vai ter um controle diferente. Aqui no Backstage eu também tenho custom controls, e esse owner picker é um exemplo de custom control. Então o que eu estou dizendo é que esse campo proprietário, que é uma string, e que por ser uma string tipicamente seria exibido dessa forma, como um campo de texto qualquer, ao informar aquele custom control, ele troca por esse controle aqui que, por exemplo, me dá a opção de listar
quais são os usuários e ou grupos que eu tenho no Backstage para selecionar um grupo específico. Então, aqui além de trocar o Custom Control para o Owner Picker, esse é um dos controles pré-definidos que a gente tem no Backstage. E por ser um Custom Control, nós poderíamos criar os nossos também, então poderia ter um tipo de controle específico da CloudMotion aqui. Esse Owner Picker em particular, ele suporta algumas opções adicionais. Por exemplo, eu posso informar quais são os tipos de entidades que ele vai listar. E aqui eu limitei ele a grupo, porque eu quero indicar que quando eu vou criar um componente, só quem pode ser proprietário daquele componente é uma equipe, não um usuário. Então eu não quero que ele liste usuários. Se eu quisesse, eu poderia ter feito isso daqui e permitir que ele listasse usuários e grupos. Beleza até aqui, pessoal? Sim, tranquilo. Aí é realmente só definição do template, você ainda não tem nenhuma conexão específica, né? Perfeito. Por enquanto, a gente só está coletando as informações que a gente vai usar de alguma forma lá no futuro. Beleza. Se vocês repararem aqui, o nosso template ele tem 2 páginas, então configurações do projeto e configurações do repositório. A segunda página está aqui. E aqui eu tenho um campo, que é o URL do repositório, que ele também usa um controle customizado, o Repo URL Picker. E aqui eu indico que este template só pode publicar no GitHub. Então, se nós olharmos, vou preencher qualquer coisa aqui para a gente pular para frente. Repara que esse cara é uma string e que também, normalmente, ele seria simplesmente um campo de entrada de texto, mas olha o que ele virou. Ele virou um controle com 3 campos separados num só. Então, com a ideia do controle customizado, a gente consegue criar uma interface gráfica bastante rica para a gente oferecer o que a gente bem entender para o nosso usuário. Imagina, por exemplo, que se eu tenho algum template que, por exemplo, precisa que o usuário seja capaz de informar um area path ou um iteration path, eu poderia criar um custom control que via API bate lá no nosso Azure DevOps, traz a lista de áreas e de iterações, e eu poderia ter um drop-down aqui que mostra a árvore, e o cara seleciona a área ou a iteração que ele quer. Então, o Backstage ele é bastante versátil nesse sentido. A gente pode escrever, e aí para escrever esse componente, React com TypeScript, a gente cria o componente com React para descrever a interface gráfica, escreve o comportamento em TypeScript, e aí eu posso associá-lo através dessa opção UI 2.field. Então, até aqui, o que a gente fez foi só montar a captura de dados que eu vou usar a partir deste ponto. Então, a parte legal começa agora. Eu vou fechar os parameters. E a gente vai focar nos steps. Então, a hora que eu chego no steps, eu estou efetivamente olhando para aquilo que parece muito o Azure Pipelines. Se vocês repararem aqui, ele lembra bastante o YAML do Azure Pipelines, porque o conceito aqui é o mesmo, é eu ter vários passos, vários steps, e aí eu tenho cada um dos steps descrito aqui dentro com o comportamento, com uma action, ou como uma task que eu quero que seja executada. A gente tem tasks pré-definidas na ferramenta, que a gente consegue, inclusive, ver aqui na ferramenta, se vocês colocarem /create, /actions, ele lista para a gente todas as tasks, todas as actions atualmente registradas nessa instância do Backstage. Então, tenho fetch plain, fetch cookie cutter, fetch template, publish GitHub, publish GitHub pull request, tem uma pancada de tasks que a gente pode usar, e eu posso, inclusive, ter tasks customizadas aqui. A gente pode ter tasks desenvolvidas pela gente. Então, por exemplo, lá no Backstage do cliente, onde a gente está fazendo o projeto de Backstage, a gente tem tasks customizadas para integração mais avançada com o Azure DevOps. Nesta instância do Backstage que está rodando no GitHub,
a gente tem só as tasks nativas da ferramenta. Então, aqui ele serve como um help, que ele já mostra o ID da task, quais são os parâmetros que ela suporta e eventuais outputs que ela gera. E a gente precisa dessas informações para montar os steps. Então, no nosso primeiro step, eu sempre começo com o ID do step. Esse ID é importante porque se eu quiser usar os outputs gerados pela minha action, eu vou fazer referência ao ID do step. A gente vai ver isso mais para frente. Então, o que a gente está vendo aqui? Que eu estou criando um primeiro step, eu estou dando um ID de template para o step, eu dou um nome para esse step, esse nome é o nome amigável que aparece lá no log. Quando a gente roda esse pipeline, ele vai mostrar esse nome lá no log. Eu não lembro se eu deixei aqui. Não deixei, depois a gente roda de novo, vocês vão ver isso lá. Vou botar esse cara para rodar aqui. A título de curiosidade, owner, aqui no caso do GitHub, é sempre o nome da organização. Então, no nosso caso, sempre seria CloudMotion BR. E aqui no repositório, a gente coloca o nome do repositório Git que ele vai criar. Então, aproveitando que agora a gente entende mais o que está acontecendo, repara que essas informações de configuração do repositório, onde eu coloquei o host, o owner e o repositório, aquele controle customizado repo URL picker, ele, a partir dessas informações, ele montou isso aqui. Esse é o valor efetivo da propriedade. Essa é a string que vai ser passada para dentro das nossas tasks quando a gente precisar saber onde que vai ser publicado esse componente. Então, através daquele picker de repositório, ele montou o URL no formato que o Backstage espera para ele poder fazer o trabalho dele. Se eu não quisesse usar aquele picker, eu poderia simplesmente montar essa string desde que seja nesse formato aqui, com o owner e o repo e o URL, exatamente nesse formato aqui. E na hora que eu dou create, aqui a gente tem o nome do step. Então, isso que está aparecendo aqui do lado esquerdo é esse nome aqui, ó. Então, o name serve para a gente nomear cada um dos steps de maneira amigável aqui no log, para ficar fácil de entender o que está acontecendo. Então, na action, a gente diz qual é a task, qual é a action que vai ser executada. Nesse caso, a gente está usando o cookie cutter. Essa action em específico, o que é que ela faz? Ela faz um fetch, ou seja, ela está baixando um código de algum lugar. De onde? Lembra que o nosso template, ele está armazenado lá no GitHub. A gente viu aqui que eu tenho um repositório para o meu template. Então, eu preciso dizer para ele que o template que eu quero instanciar é o que está nesse repositório aqui. E aí, é essa task que faz isso. A gente passa como parâmetro para ela o URL de onde está o nosso código-fonte. Nesse caso, repara que o meu URL ele está relativo. Por quê? Porque, como eu já tinha passado como parâmetro originalmente o meu arquivo YAML, ele já sabe o URL deste arquivo. E qualquer URL que eu passar ali dentro vai ser sempre relativa ao template.yaml em si. Então, eu estou dizendo que o código-fonte que precisa ser baixado pela task cookie cutter está dentro da pasta template do mesmo repositório onde originalmente estava meu template.yaml. Em outras palavras, esse cara aqui. Então, vocês viram quando a gente criou o nosso projeto que ele gerou a estrutura do nosso projeto ASP.NET, e para ele fazer isso, eu criei literalmente um projeto em ASP.NET com todo o código-fonte de exemplo.
E aquela task, ela vem aqui no GitHub, baixa essa pasta inteira, e aí ela roda em cima dessa pasta uma ferramenta chamada Cookie Cutter. O Cookie Cutter é uma ferramenta em Python que sabe processar essas marcações aqui de chave-chave, cookie cutter, ponto, alguma coisa, chave-chave, e todo lugar que ele acha isso, ele faz um find e replace. Então, o que está acontecendo aqui? Repara que eu tenho essas marcações do cookie cutter no nome do arquivo. Então, no nome do arquivo, ele vai fazer um find e replace e vai colocar quem? A nossa propriedade name. Então, o nome do projeto que o nosso usuário informar aqui, eu vou usar para dar um find replace de forma que o nosso CS Proj e a nossa solution fiquem com o nome do projeto que está sendo criado. Deu para entender a ideia? Sim, sim. Além de fazer isso nos nomes de arquivos, naturalmente ele faz também no conteúdo. Então, se nós abrirmos o README, por exemplo, vocês vão ver que eu tenho essa marcação em vários locais. Aqui eu quero colocar o nome do meu projeto. Aqui eu quero colocar a descrição do meu projeto. E por aí vai. Se eu pegar um arquivo CS, se eu pegar um arquivo C#, vocês vão reparar que, por exemplo, eu tenho essa marcação para colocar o namespace. Como aqui embaixo, na hora que ele vai gerar o meu Swagger, eu tenho a marcação para ele colocar o título do meu projeto dentro do Swagger. Então, basta colocar essas marcações dentro de qualquer arquivo onde você queira que um desses parâmetros seja utilizado. E essa task Cookie Cutter, ela faz toda a mágica para a gente. Ela baixa o template. Se eu tiver alguma pasta que eu não quero que ele processe, provavelmente porque eu tenho arquivos que usam uma marcação de chave-chave parecida com a dele e que daria conflitos, que é o caso exatamente do GitHub Actions. Então a gente pode colocar algumas exclusões. Esse copy without render significa que o Cookie Cutter não vai processar o conteúdo dos arquivos que estão dentro da pasta do GitHub Actions lá no nosso repositório. Então se a gente olhar aqui... Oi, pois não. No caso do Cookie Cutter, aí você é uma coisa que está integrada, que você viu que está integrada no Backstage, ou você viu? Não, isso é integrado, isso é nativo do Backstage. Ah, tá. A ferramenta Cookie Cutter em si é uma ferramenta aberta, open source, que serve para um monte de coisas. O que o time do Backstage fez foi criar uma task, uma action, que usa por baixo dos panos o Cookie Cutter para fazer esse trabalho. Mas ele faz mais do que isso, porque ele faz, por exemplo, o fetch. Essa task, ela vai lá, ela dá um pull do meu repositório, copia a pasta que eu quero, e depois que ele baixou tudo isso para a máquina local, aí ele roda o Cookie Cutter em cima disso. A gente consegue criar o nossa action, sabe? Eu vou mostrar para vocês. A gente tem action criada que a gente criou para cliente. Beleza. Então, essa em específico, então, reforçando, ela é nativa. Já deixando uma observação, essa task do Cookie Cutter, ela foi obsoletada, se é que existe essa palavra, ela foi descontinuada pelo time do Backstage. Por quê? Porque por ela ser feita em Python, ela tinha muita dependência para a gente conseguir montar um ambiente que tivesse o Cookie Cutter. Ou você dependia de rodar um container Docker, ou então você tinha que ter o Cookie Cutter pré-instalado no servidor onde você vai rodar. Para vocês terem uma ideia, lá para o cliente onde a gente está fazendo o projeto de Backstage hoje, lá para aquele banco onde a gente está fazendo isso, a gente teve que customizar o processo de deploy do App Service, porque eu estou rodando um apt install como parte do deploy do web service. Aliás, já fica a dica, não sei se vocês sabem que dá para fazer isso, mas eu posso montar um script de deployment para o web service de tal forma que toda vez que eu faço um deploy da nossa aplicação, ele roda um script bash para configurar o app service. Então eu estou instalando lá no app service do Azure, dentro da VM em Linux lá, eu instalo o Python e eu instalo o Cookie Cutter para eu poder fazer isso aqui funcionar lá no Backstage do cliente. Por que foi descontinuado?
Porque como o Backstage ele é todo feito em Node, ele é todo feito em JavaScript, o pessoal deu preferência para um engine, para um mecanismo de template nativo do Node, que é o Nunjux. Escreve assim. Nunjux. Esse cara, ele faz a mesma coisa que o Cookie Cutter, só que ele é em Node. Então, a instalação dele é muito mais simples, porque como o Backstage ele também é em Node, é só colocar lá no package JSON e pronto, a mágica acontece. Então, a gente vai continuar montando os nossos templates de uma maneira muito similar ao que a gente está fazendo aqui, ou seja, a gente vai vir aqui no nosso template, escrever os nossos arquivos e colocar as nossas marcações. A diferença é que quando nós migrarmos para o Nunjux, a gente está no meio desse processo, ao invés de eu colocar Cookie Cutter aqui, eu vou colocar Values, que é a anotação do Nunjux. De resto, é muito parecido. E aí, quem tiver curiosidade, vale a pena dar uma olhada, que ele é um mecanismo de template bacana, e aí você consegue colocar lógica aqui. Então, se eu tivesse, por exemplo, colocando um array lá nos nossos parâmetros, via Nunjux, eu poderia colocar um for each aqui, alguma coisa assim. A sintaxe eu não lembro qual que é, mas enfim. É um mecanismo de template bastante rico, e aí dá para a gente criar templates bastante sofisticados aqui. Voltando lá. Então, o que a gente fez? Baixou o código-fonte do template, rodou o cookie cutter em cima dele. Para isso funcionar, a gente passou alguns parâmetros para dentro dessa task, através do values. E aí repara que eu tenho parâmetros que são específicos desta task e que estão recebendo como valor tudo aquilo que eu informei aqui em cima nos meus parameters. Então, parameters.name, parameters.title, parameters.description e por aí vai. No caso do nosso repo URL, então, tem esse parâmetro destination, ele tira proveito de uma extensão específica do Backstage, que é esse parse repo URL, que pega aquela string naquele formato mágico lá do Backstage e entrega ela mastigadinha para nossa task saber onde que ele vai fazer o push. E aí ele monta um URL de verdade do GitHub no formato que ele precisa para adicionar o remoto para fazer o push. Então, o que esse parse repo URL faz é montar um URL de verdade do GitHub e não esse URL que a gente viu aqui, naquele formato engraçado que eu não sei se eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, mas que vocês devem lembrar que não é um formato do GitHub. E por fim, depois que a gente fez o processamento local desse código-fonte, vem o publish. E aí eu tenho uma task específica de publish no GitHub, que vai pegar o código-fonte do que a gente produziu aqui e simplesmente vai fazer um push disso para lá. Uma coisa legal do Backstage é que poderia, por exemplo, fazer um push na forma de pull request. Então, eu consigo não apenas criar novos projetos, mas eu consigo acrescentar código a projetos existentes. Eu poderia fazer tudo isso e esse processo todo entrar como um pull request num repositório existente. No final, eu rodo a task de registro, que serve para catalogar o nosso componente. Lá no nosso template, eu tenho um arquivo aqui no nosso template, que é esse arquivo aqui. Cadê o nosso catálogo? Ah, tá aqui, desculpa. cataloginfo.yaml. Esse arquivo, é um arquivo do Backstage, que é o arquivo de metadados que a gente usa para registrar os nossos componentes. Lembra que eu comentei com vocês que a gente pode criar um catálogo de componentes, um catálogo de serviços, e registrar tudo aquilo que a gente tem na empresa, de sistemas, de bibliotecas, de APIs e por aí vai. Então, o que eu estou fazendo aqui? Na hora que a gente cria um componente novo, uma web API, uma biblioteca, seja lá o que for, eu já crio o arquivo de metadados dele, com todas as informações que foram passadas como parâmetro para mim, de tal forma que eu possa, aqui no nosso pipeline, já registrar essa entidade dentro do Backstage usando essa task. E é por conta de eu ter feito isso que ele está aparecendo aqui.
Então, a hora que a gente vem no nosso catálogo, que o nosso componente novo apareceu aqui no catálogo, é porque eu registrei aquele componente YAML. É por isso que ele apareceu aqui. Se eu não tiver aquela etapa do registro, se eu não catalogar aquele YAML, ele não aparece aqui. As tasks do GitHub, pelo visto, resolveram começar a funcionar. Então, se vocês repararem aqui, ele trouxe informações do GitHub Actions. Ele mostrou que a gente teve um pipeline que rodou lá com os detalhes do nosso pipeline. E se eu clicar aqui, ele vai me jogar lá para as informações do GitHub. E a gente consegue cair lá no Actions e pegar o log do nosso build. No final do nosso pipeline, eu posso gerar opcionalmente um output. E aí, quando a gente coloca esse output, ele vai colocar esses URLs aqui no final, porque aí eu consigo ir lá e navegar, por exemplo, para o repositório que foi criado. Então, tem alguns outputs que são pré-definidos, e aí, quando a gente coloca um output conhecido pelo Backstage, como, por exemplo, o output remote URL, ele já coloca esse repo nesse formato bonitinho aqui, para eu poder navegar para o repositório do GitHub. Beleza, até aqui? Legal. Então, matando a curiosidade de quem quer ver como a gente faz para criar actions customizadas, criar tasks customizadas, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que a gente tem aqui? Como eu comentei com vocês, o Backstage ele é feito em TypeScript, a interface é feita em React, e o back-end é escrito em Node, TypeScript com Node. Então, para a gente criar as nossas actions customizadas, eu vou escrever arquivos TypeScript. Eu vou dizer, compartilhando a experiência, eu curti muito a experiência porque eu não tinha mexido com TypeScript antes disso. Então, aqui foi a primeira oportunidade que eu tive de mexer com TypeScript. E aqui eu vou dar exemplos de algumas coisas que eu precisei fazer por conta da integração com o projeto do cliente. Então, por exemplo, eu precisei ser capaz de criar uma nova branch num repositório do Azure Repos. Então, eu criei uma task escrita em TypeScript. E aí, o que a gente tem aqui? Para quem não está familiarizado com TypeScript, não se preocupe, eu vou falar que eu levei um bom tempo para começar a me acostumar com essa notação. E tudo isso daqui está documentado na documentação do Backstage, tá, pessoal? Eu peguei, olhando a documentação, olhando um pouco de código-fonte, eu fui entendendo como funcionava. Eu precisei construir algumas coisas na mão, então eu precisei construir alguns helpers para encapsular a Web API do Azure DevOps. Eu estou usando aqui o SDK do Azure DevOps para Node, para eu poder chamar as APIs do Azure DevOps. Mas aqui, basicamente, o que a gente está fazendo é criar uma nova action. E aqui, por exemplo, eu coloco o ID da nossa action, que é aquele mesmo ID que eu vou referenciar lá no nosso template.yaml. Eu descrevo quais são os inputs que a minha action espera receber. Então, aqui eu vou ter, por exemplo, name, source path, remote, repo URL. E depois que eu descrevi os parâmetros que a minha task precisa, eu vou para o código-fonte propriamente dito. Então, a gente vai colocando algumas mensagens de log para sair lá no log do Backstage. Então, qualquer mensagem de log que eu colocar aqui, ela vai ser impressa aqui. Então, são esses info que a gente está vendo aqui. E aqui no meu código, basicamente o que eu faço é conectar no Azure DevOps, conectar no meu repositório Git local, que foi criado pelo Backstage.
e usar a API do Azure DevOps, e aqui repara que eu estou usando a API de repositórios do Azure DevOps, para conseguir pegar as informações do repositório e depois criar a minha branch. Então, nesse caso aqui, eu estou montando o JSON que eu preciso para poder criar uma branch no repositório remoto. Isso aqui é uma particularidade da API do Azure DevOps, mas o legal aqui é que eu pude fazer tudo isso daqui para suportar uma necessidade específica do cliente, que é ele quer poder criar repositórios já pré-configurados para Git Flow. E para eu ter o repositório pré-configurado para Git Flow, eu preciso criar a branch de develop. Então, a criação da branch de develop, ela acontece através do uso dessa task aqui para mim. Então, eu vou mostrar para vocês como que ficou o repositório, o template do cliente. Vou abrir o template aqui para vocês verem de que forma que eu uso isso daqui, porque ficou bem legal o jeito que a gente resolveu o problema do cliente para atender a essa necessidade específica. Legal. Já venho montando algumas coisas também, vou ver se de repente cabe num Tech Talk aí para adicionar. Então, como eu estava falando, eu queria mostrar para vocês que a gente tem uma situação num cliente em que a gente está usando tasks customizadas, porque para esse cliente em particular, ele queria poder perguntar para o time de desenvolvimento se eles usariam Git Flow ou GitHub Flow. O que acontece na prática a hora que ele seleciona Git Flow aqui? Eu preciso, quando eu fizer a publicação do código-fonte deste template, dessa aplicação ASP.NET Core Web API, quando eu fizer a publicação disso para o Azure DevOps, eu já vou deixar a branch develop pré-criada e já vou configurar as branch policies para deixar as branches já protegidas para ele solicitar a utilização de pull request. Então, vamos lá. Git Flow. Eu tenho a configuração das branches, então eu tenho um step que é para criar a branch de develop. E aqui, olha a action que ele está usando, aquela Azure Repos New Branch, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, fazendo referência à nossa task customizada e colocando esse if, porque eu estou criando ele condicionalmente apenas se ele tiver escolhido Git Flow, aí a gente passa como parâmetro o nome da branch que vai ser criada, que é a branch de develop, e o repo URL. Aqui, no caso específico desse cliente, a gente não está usando o repo URL picker, que eu mostrei para vocês agora há pouco. Então, eu preciso montar o URL do repositório na mão. Isso por uma característica do formato de nome de repositório que a gente está usando para esse cliente. E aí, nesse caso, eu passo ele desse jeito e não daquela forma que eu tinha mostrado para vocês, onde eu pego direto o parâmetro do repositório que foi passado aqui. E aí, com isso, eu indicando o nome da branch e indicando o nome do repositório, a minha task, que eu mostrei para vocês agora há pouco, ela consegue usar a API do Azure DevOps para criar uma branch lá no repositório, e aí eu tenho uma branch de develop criada lá. Você está passando a secret em algum lugar, ou o patch, alguma coisa assim, Igor, na hora de criar nesse template? Não aqui. Isso fica configurado nesse arquivo aqui, ó. Na outra janela. appconfig.yaml. Nesse arquivo aqui, a gente passa as secrets, que quando eu estou usando essa notação aqui, elas vêm aqui para dentro como variável de ambiente. Então, na prática, o que eu estou fazendo é, por exemplo, a integração do Azure DevOps, está vendo aqui, ó, Azure DevOps Token, isso daqui é um patch que foi criado. E parabéns para mim. Então, aqui eu não preciso passar, porque internamente, se você olhar o código-fonte da minha task, o que ele faz, quando a gente vai conectar no Azure DevOps, a gente já tem alguns helpers que internamente, eles já sabem buscar aqueles parâmetros aqui. Quando eu venho nesse cara aqui,
ele sabe extrair o token que está lá no meu arquivo de configuração, tá vendo? Então ele já monta o nosso cabeçalho de autenticação usando aquele token que foi fornecido no arquivo de configuração. Então aqui a gente tem um exemplo de uma task customizada, e aí tem um outro exemplo, por exemplo, que ativa branch policy, que é a próxima etapa do nosso processo aqui. Então, se vocês olharem o pipeline aqui, depois que eu crio a branch de develop, eu habilito o branch policy na branch de develop, se eu estiver usando o Git Flow, e eu habilito branch policy na master sempre. Então, se for GitHub Flow, a minha master está protegida para ele forçar a utilização de pull request. Se for Git Flow e não GitHub Flow, ele vai ter branch policy nas duas, tanto na develop quanto na master. E aí, para eu habilitar branch policy, eu preciso passar como parâmetro a minha definição de build, o meu pipeline de CI que vai ser obrigatoriamente executado aqui. E para isso, eu criei um pipeline de CI antes. Então, o meu arquivo, ele tem um YAML, ele tem o Azure Pipelines.yaml como parte da definição do meu template. O que essa task faz é registrar esse YAML e ativar o build de CI. Essa task, em particular, ela gera um output. E isso é uma das coisas que eu queria mostrar para vocês, que é importante a gente entender o que acontece aqui. Quando eu rodo essa task de criar um pipeline de build a partir de um YAML, repara que eu descrevi, além dos inputs, eu descrevi também um output. Eu gero como saída o ID do meu pipeline e o URL do meu pipeline. Então, a gente roda todo o processo aqui de integração com a Azure DevOps, monta o JSON para fazer a chamada API REST dele, para fazer a configuração do pipeline apontando para o nosso arquivo YAML. Depois que eu rodei a API REST do Azure DevOps, eu pego o JSON de retorno e extraio de dentro dele o ID do pipeline que ele acabou de criar e registro isso aqui como output. Isso daqui está indicando que a minha task que criou um pipeline está gerando como saída um ID justamente para que eu possa consumir esse ID aqui depois. Então, lembra que eu falei para vocês que quando eu coloco um ID aqui na task, isso aqui era importante, que era para eu poder fazer referência a essa task aqui depois? É exatamente o que eu estou fazendo. Então, eu estou pegando o pipeline que foi criado aqui, o ID que ele gerou como output, e estou passando esse output como parâmetro para minha task, porque para eu habilitar uma branch policy baseada em build, eu preciso dizer qual é o build. E aí eu estou pegando o ID do build que ele acabou de gerar aqui atrás. E aí a nossa task de branch policy, o que ela faz? Mesma coisa. Chama a API do Azure DevOps, passando como parâmetro esse JSON enorme aqui com todas as informações que ele espera receber de ID do repositório, ID do build, para ele poder ativar a proteção de branch, e assim a gente tem uma branch policy configurada lá para forçar a utilização de pull request. Ah, legal. Se você parar para pensar, poupou vários cliques do cliente, né? O cara Sem dúvida. teria que ter, criar, primeiro ter o projeto, eu não lembro se é aí nesse que você criou para esse cliente, ele cria o projeto também ou não? Já está criado, né? Pelo que eu Você lembro. está falando projeto Team Project? Isso. Sim, o Team Project já está criado, a única coisa que a gente cria é Ah, o tá. repo. Então, Aí ele. repara no processo aqui, ó. Eu baixo o código do template, rodo o cookie cutter em cima, aí eu faço um push para o Azure DevOps, e a hora que ele sobe para o Azure DevOps, ele vai criar um repositório novo com o nome do repo que eu defini, e em cima desse repositório, que foi criado num template, num Team Project pré-existente,
Aí vem o meu processo de habilitar o pipeline de CI, criar a branch de develop, habilitar a branch policy em develop, habilitar a branch policy em master, registrar o componente no catálogo e, por fim, eu disparo o pipeline de build. Eu deixo o build rodando uma vez para o cara ver que o build está funcionando. Tudo bem, é que organization ali você passou fixo, aqui lá pro caso você deixou fixo tá só para esse cliente, né? Porque, Mas exatamente. aí, Então, imagina o sim, a seguinte, gente... como eu não quero um backstage suportando várias contas do Azure DevOps, esse Aham. backstage é para uma conta específica do cliente, para uma org específica. O owner aqui é o Team Project. Então, no caso desse cliente, o Team Project chama TI. E como a gente está usando o Uhum. Single Team Project nesse cliente, por uma questão de conveniência, eu não queria que ele tivesse que informar toda vez o nome da organização e o nome do Team Project. Então eu deixei isso aqui chumbado Uhum. e ele só precisa me informar o nome do repo. E se você reparar aqui, o repo é gerado a partir do nome da squad, traço, o nome do projeto. Então ele me informa o nome da squad, o nome do projeto, e ele já cria os repos de maneira super padronizada. E aí fica mais organizado para o padrão do cliente. Oi, Igor, tem uma Sim, pergunta. Desculpa, Lucas, pode falar. só para completar o raciocínio. Não, beleza, eu estou pensando aqui, se está com o cliente, esse cara com poucas alterações, ele poderia virar um service de creation para repositório, tanto no Git Flow como no GitHub Flow, né? Perfeito. Se você olhar aqui nos templates, a gente tem um template de Git Repo, que faz Isso. exatamente isso, que cria um repositório vazio, sem código-fonte dentro. Repara que a única coisa que eu tenho é um README. Mas que faz exatamente isso que você imaginou. Então, com um pouco de alterações, eu consigo, inclusive, como exemplo, eu baixo um git ignore, então eu tenho uma lista de git ignores suportados para esse cliente, e ele baixa o git ignore direto lá do GitHub e já publica dentro do meu repo, tanto o README quanto o git ignore. E aí já vem, inclusive, com as branch policies habilitadas. Então, é legal porque, olha só, eu estou não apenas criando um repositório do Git, mas já crio com o README padronizado para o cliente, já crio com Git Ignore padronizado para o cliente e já crio com branch policy configurado. Nesse caso, naturalmente, como eu estou só criando o repo, eu não tenho um pipeline, então a única coisa que eu estou fazendo é ativar a branch policy, mas a branch policy de reviewer, eu não tenho build associado a ela. Oi, Marcos, você ia perguntar? Aproveitando um pouco o gancho do Lucas, em relação a essa URL da Ripple, né, que você coloca dev.azure e aí toda a informação que você comentou agora há pouco. Neste caso, se eu tivesse, no caso até desse cliente, ele fala assim, mas eu queria usar tudo isso no meu ambiente on-prem, porque aqui eu estou fechando mesmo o endereço, né, azure.com, e eu não estou tendo essa questão de falar assim, tá, em qual ambiente você está jogando, qual é o servidor, né, que eu entendo aqui até como dev.azure, como um servidor, vamos dizer assim. Isso. E aí eu teria que ter uma outra estratégia para falar, aqui vamos especificar primeiro o servidor que você quer fazer essa brincadeira do backstage para poder funcionar no on-prem, é isso? É isso, exatamente. E aí ele estaria com esse nome de servidor chumbado aqui. Tá, entendi. Outro ponto também, desculpa a ignorância, mas foi um termo que você usou e a gente usa muito essa questão de branch. Você falou que é uma branch baseada numa build definition. Ou eu entendi errado? Então, Não, assim, é isso mesmo. é isso mesmo? Quando você fala branch, é baseada numa... Não, uma branch policy baseada numa build definition. Isso aqui, ó. Você fala na policy mesmo? Uhum. Que eu sei que tem uma que você consegue... Quando você cria uma branch policy, onde você configura reviewers e tudo mais, você não pode associar um build lá? Sim, para ele não dar erro de compilação. É disso que a gente está falando. Ah, tá. Não, beleza. Pensei que era alguma outra... Nas políticas mesmo, elas têm a parte de linkar uma build na tua branch, né? Não. É aquilo mesmo de você vir aqui
Ô, meu Cacildo. E também na API do Azure DevOps tem muitas coisas que você precisa pré-criar para que ele associe com outras, né? Build definition usado para várias outras coisas. Então aí você é obrigado a criar uma definição ou de pipeline ou de release para ele poder associar numa configuração depois. Né? Isso aqui é o que a gente está fazendo através daquela task do Backstage. Você está pegando uma branch e associando uma build para ele poder testar para não subir código errado. Exatamente. Por quê? Porque o meu template, vamos dar uma olhada lá no template. Aqui no meu ASP.NET Core Web API, eu já tenho quem? Meu Azure Pipelines.yaml. Então eu já tenho um template montado aqui, tá vendo? Perfeito. Com o meu .NET Publish, então se der algum pau de compilação aqui, se o meu cliente tem a prática de usar teste de unidade, a gente já dá um .NET Test aqui, já roda os testes de unidade, e aí eu crio esse pipeline, então ele vai criar um nome do projeto -CI associado a esse YAML, e vai associar este pipeline à nossa branch, a nossa política de branch.